Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Aprendendo Nutrição. E hoje vamos falar sobre eficiência neuromuscular, treinamento e nutrição. A gente vai tentar responder uma pergunta que, olha, provavelmente qualquer pessoa que treina já se fez. Porque tem dias que o corpo parece responder na hora, tudo conectado, forte, e em outros parece que existe um delay entre o comando do cérebro e a ação do músculo. Parece que a gente pensa no movimento, mas, sabe, a encomenda demora para chegar. Nossa, essa sensação é muito comum. E as fontes que a gente analisou para hoje, que vão desde pesquisas acadêmicas brasileiras até guias práticos, sugerem que a resposta não está só no tamanho do músculo. Está mais na qualidade da fiação que conecta tudo. A nossa missão aqui é desvendar essa fiação, o que a ciência chama, de eficiência neuromuscular. Certo, vamos desvendar isso. Eficiência neuromuscular. É um termo que soa super técnico. Na prática, sim. O que isso quer dizer? É, de forma bem simples, é a qualidade da conversa entre o sistema nervoso e os músculos. As fontes são unânimes, sabe? Os primeiros ganhos de força num treino não vêm do músculo crescendo, vêm de uma adaptação neural. Um dos autores, o Guedes, explica que o cérebro aprende a, basicamente, chamar mais gente para a festa. Chamar mais gente para a festa. Gostei. É isso, ele aprende a recrutar mais fibras musculares e a fazer todo mundo trabalhar em sincronia perfeita. Não é sobre ter mais soldados, mas sobre ter soldados mais bem treinados e coordenados. Entendi. Então é menos sobre a força bruta de cada músculo e mais sobre quão bem eles trabalham em equipe sob o comando do cérebro. E é aqui que a coisa fica bem interessante. As fontes que a gente tem apontam para duas ferramentas de treino que são mestras em aprimorar essa comunicação: a calistenia e a isometria. Vamos começar pela calistenia, o treino com o peso do corpo. Sim, o que é fascinante na calistenia é que ela obriga o corpo a se comportar como um sistema integrado. Pensa numa flexão de braço. Não é só o peito e o tríceps que estão trabalhando. Seu abdômen precisa estar contraído, seus glúteos, os músculos das costas, tudo para manter o corpo como uma prancha rígida. Uma das fontes, de Teixeira e Gomes, chama isso de coativação muscular. É crucial para a estabilidade das articulações. Nossa, isso muda tudo. Então, quando eu tô lá fazendo uma barra fixa e sinto meu abdômen, até minhas pernas contraindo, não é um movimento errado. De jeito nenhum. Na verdade, é o meu sistema nervoso fazendo exatamente o que deveria, regendo essa orquestra toda para me estabilizar. Exatamente essa perspectiva. A calistenia ensina o sistema nervoso a reger essa orquestra em movimentos complexos. E isso tem uma transferência direta para a vida real, sabe? Seja para levantar uma caixa do chão ou para praticar outro esporte. O corpo aprende a gerar força de forma coordenada. Bem interessante como a calistenia integra tudo em movimento. Mas as fontes também falam do oposto, de ficar parado sob tensão. A isometria. À primeira vista, parece ser só força bruta. Como que isso pode refinar a comunicação neural? Essa é a parte contraintuitiva e genial da isometria. Uma pesquisa de um grupo do PAS de 2014 revelou algo surpreendente. A contração isométrica, ou seja, ficar parado segurando uma posição, pode gerar níveis de ativação muscular que são superiores aos de um movimento dinâmico. Peraí, como assim? Quer dizer que eu recruto mais fibras musculares ficando parado na metade de uma flexão do que subindo e descendo? Como isso é possível? É que, sem a complexidade do movimento, o sistema nervoso tem tempo e foco para fazer uma varredura completa do músculo. Ele consegue acordar todas as unidades motoras disponíveis para sustentar aquela carga. É como se ele dissesse: ok, a situação é crítica, preciso de todo mundo aqui agora. Isso ensina o cérebro a atingir o pico de recrutamento naquele ângulo específico do movimento. Faz sentido. E imagino que também seja mais seguro para as articulações, né? Já que não tem o impacto. Exato. A isometria fortalece tendões e ligamentos de forma muito controlada. Ela aprimora a conexão mente-músculo em pontos que geralmente são os mais fracos de um movimento, tipo a parte mais baixa de um agachamento. É um trabalho de refinamento cirúrgico. Ok.
Então o treino seja dinâmico, como a calistenia, ou estático, como a isometria, o software que a gente instala para otimizar a comunicação. Mas para o hardware, o músculo, obedecer esses comandos com precisão, ele precisa do combustível e da fiação correta, certo? É aí que a nutrição entra na conversa, certo? Perfeito, a analogia é essa mesma. E as fontes mergulham fundo nisso. O sinal que vai do cérebro ao músculo é literalmente um impulso elétrico. E para a eletricidade fluir, ela precisa de condutores. No nosso corpo, esses condutores são os eletrólitos, principalmente o sódio e potássio. Eles criam o que os cientistas chamam de potencial de ação, que é um nome chique, né, para o impulso nervoso viajando pelo neurônio. Ah, então aquela fraqueza ou até cãibra no fim de um treino longo pode ser literalmente uma falha de sinal por falta de sal. É menos um problema de força e mais de comunicação. Em muitos casos, sim. Uma das fontes usa uma analogia ótima. Sem sódio e potássio suficientes, o sinal elétrico do cérebro não consegue correr pelo nervo. Fica lento, com interferência. É por isso que depois de uma corrida no calor, parece que o cérebro manda o sinal e a encomenda chega no dia seguinte. A perda no suor compromete tudo. Ok. O sinal elétrico viajou pelo nervo, graças ao sódio e potássio, e chegou na porta do músculo. E agora? Como ele entra? Agora, entra em cena o cálcio. As fontes descrevem ele como o chaveiro da contração. Quando o impulso elétrico chega, ele aciona a liberação de íons de cálcio dentro da célula muscular. Esse cálcio se encaixa numa proteína, a troponina, como uma chave na fechadura. Esse encaixe libera o caminho para as fibras de actina e miosina se unirem e gerarem a contração. Uau! Então, é literalmente um mecanismo de trava e chave em nível molecular, a cada contração. Se faltar cálcio naquele exato momento, a ordem chega, mas a porta não abre. Isso muda tudo. Exatamente. E para gerenciar toda essa operação, temos o magnésio. Ele é apresentado como o gerente de energia. Ele participa em mais de 300 reações no corpo, incluindo todas as que usam ATP, a nossa molécula de energia. O magnésio ajuda o ATP a liberar sua energia tanto para a contração quanto, e isso é crucial, para o relaxamento depois. A falta dele é uma causa clássica de cãibras e tremores, que são basicamente uma falha nesse controle fino de ligar e desligar o músculo. Incrível essa parte dos minerais. Mas e a energia para tudo isso funcionar? Eu já tentei treinar em jejum e senti exatamente aquela hesitação, uma falta de arranque. Imagino que tem a ver. E o que a nossa reserva de carboidratos é o combustível preferido não só do músculo, mas do sistema nervoso central também. Quando o cérebro percebe que as reservas de energia estão baixando, ele age como um gerente cauteloso e começa a diminuir a intensidade dos sinais enviados. É um mecanismo de autopreservação. Certo. E eu sempre associei proteína com a reconstrução do tijolo do músculo depois do treino. Mas o que as fontes dizem sobre o papel da proteína na comunicação, no sinal? Ela atua nisso também? Ótima pergunta, porque esse é um papel menos conhecido. Os aminoácidos, que formam as proteínas, são a matéria-prima para criar neurotransmissores. O principal mensageiro químico para a contração muscular é a acetilcolina. É ela que atravessa o espaço entre o nervo e o músculo e entrega a ordem final de contraia. Se faltam os aminoácidos certos na dieta, a produção desse mensageiro pode ficar comprometida. Então temos os condutores, a chave, o gerente de energia, o combustível e o mensageiro. E como a gente protege essa fiação toda? Aí entram as gorduras boas e os antioxidantes. Nossos nervos são cobertos por uma camada de gordura chamada bainha de mielina. As fontes a comparam de forma perfeita ao isolamento de um fio elétrico. O ômega 3 é um componente fundamental dessa bainha. Uma bainha saudável permite que o impulso nervoso viaje muito mais rápido, quase como um cabo de fibra ótica. E os antioxidantes protegem essa fiação contra o estresse oxidativo que o próprio exercício gera. Ok, a gente entendeu a ciência por trás, que é fascinante. Mas como isso se traduz para o prato e para o treino no dia a dia? As fontes dão dicas práticas? Sim, de forma bem direta. Para foco e condução nervosa, a base é hidratação com eletrólitos.
Coisas simples, tipo água de coco ou uma pitadinha de sal marinho na água do treino. Para a explosão da calistenia, a creatina é muito citada pela capacidade de reciclar energia rápida, o ATP. E para a resistência da isometria? Para isso, as fontes apontam para os nitratos. A fonte mais famosa é o suco de beterraba. Eu sei como soa. Eu ia dizer isso. Suco de beterraba soa quase como um biohack da moda. As fontes que realmente mostram um efeito significativo disso, ou é algo mais sutil? É um ceticismo saudável. As pesquisas mostram que os nitratos se convertem em óxido nítrico no corpo, o que melhora a vasodilatação e a chegada de oxigênio nos músculos. Isso pode sim ajudar a sustentar uma contração isométrica por mais tempo. O efeito é real, mas claro, não é milagroso. E para a proteção neural que falamos, a recomendação é ômega 3 de peixes gordos, tipo salmão e sardinha, e vitaminas do complexo B, de ovos e nozes. Mas imagino que não seja só sair aplicando tudo isso sem critério. As fontes, especialmente as brasileiras, devem ter alguns alertas importantes sobre segurança, né? Com certeza, e essa parte é fundamental. A isometria, por exemplo, eleva a pressão arterial de forma aguda. A diretriz brasileira de reabilitação cardiovascular é bem clara. Pessoas com hipertensão devem ter muito cuidado com exercícios isométricos intensos. E o mais importante, nunca prender a respiração, a tal manobra de Valsalva, porque isso dispara ainda mais a pressão. E a calistenia, que parece mais segura? O risco na calistenia é a impaciência. As fontes apontam que tendões e ligamentos se adaptam muito mais devagar que os músculos. Um estudo brasileiro de Pastre e colaboradores, já de 2005, mostrava que a principal causa de lesões é a pressa em progredir para movimentos mais complexos sem ter a base de força necessária. O sistema neuromuscular pode estar pronto, mas as estruturas passivas não. A cabeça quer ir, mas o corpo ainda não aguenta. E na parte da nutrição, também há contraindicações? Sim, e são sérias. Suplementação com eletrólitos ou uso de nitratos não é para todo mundo. A Sociedade Brasileira de Nefrologia, por exemplo, alerta que pessoas com doença renal ou hipertensão sensível ao sal precisam de orientação médica rigorosa. O que é bom para um pode ser prejudicial para o outro. A individualidade biológica é soberana. Então, se a gente for amarrar tudo, a eficiência neuromuscular é uma via de mão dupla. De um lado, o treino, com calistenia e isometria, aprimora o sinal, a ordem que o cérebro envia. Do outro, a nutrição, com eletrólitos, energia, gorduras, garante a qualidade desse sinal e a capacidade do músculo de recebê-lo e executá-lo. É a conexão perfeita. Se a gente olha para o panorama maior, fica claro que a alta performance, ou mesmo um treino mais eficiente, não é sobre força bruta. É sobre a sofisticação de um sistema bioquímico e neurológico. Entender esses detalhes permite um treino mais inteligente, mais seguro e, no fim das contas, com resultados muito melhores. A nota final das fontes reforça exatamente isso. A evolução real é construída com técnica, paciência e respeito à biologia de cada um. Isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. As fontes mencionam que aminoácidos são precursores de neurotransmissores como a acetilcolina. Considerando essa ligação direta, até que ponto a nossa dieta diária está, silenciosamente, moldando não apenas nossos músculos, mas também a velocidade e a clareza com que nossa mente comanda nosso corpo em cada movimento. Aproveitem para se inscrever no canal e clicar no sininho para notificações sobre novos conteúdos. Até a próxima!